Me diz uma coisa aqui que eu sei que o produtor ali, ele tá ouvindo a gente e sempre tem essa dúvida, e eu também tenho. É, hoje, onde está o melhor lugar, talvez, para investir, pensando em retorno, não em valorização? São dois negócios. Um é o patrimônio, né? E o outro é um negócio rural, que é a atividade que vai ser implantada em cima. O patrimônio Hum? vai valorizar como, né, qualquer patrimônio tem a sua valorização ou desvalorização. Mas para rodar isso, né, a gente tem a operação agrícola ou pecuária ali, que é a produção. Pensando em produção agora, não em valorização, em produção. Aonde que é um melhor hoje lugar para se investir em terras? Bom, questão de produção e investimento, primeiro você vai para a cultura, né? Queremos Aham, falar de pecuária, queremos falar de agricultura, safra e safrinha ou integração. A questão da rentabilidade sobre o capital investido, quanto maior o valor da terra, se essa área já chegou num teto de valorização muito elevado, proporcionalmente, né, o retorno sobre esse capital imobilizado vai ser menor. Né? Você chega tanto num teto produtivo quanto num teto de valorização imobiliária. Né? Mas hoje a gente tem boas oportunidades de produção, como por exemplo pecuária no Vale do Araguaia, né? Você tem oportunidades aí de expansão das áreas pecuárias para fazer uma cria-recria em algumas regiões específicas engorda também terminação de gado. Né? Temos aí o estado do Tocantins, também com Tocantins e Roraima, que se tem um incremento de área plantada significativa anualmente, e vai muito do perfil do produtor. Eu sempre falo, por exemplo, no próprio Tocantins, você tem regiões ali que você faz safra e safrinha. Né? Quanto mais você vai se afastando de certas regiões, você já vai entrando numa região de transição com áreas, com um regime pluviométrico menor, né? E que potencialmente também você vai fazer uma safra só. Né? Então, parte da decisão desse produtor, qual que é o perfil daquilo que ele busca. Né? O pessoal sempre fala que as novas fronteiras agrícolas. Eu costumo dizer que hoje no Brasil não existe fronteira agrícola que já não foi descoberta. Né? Ou seja, você já tem uma entrada dos produtores rurais em aham. boa parte, quase todas as áreas com potencial de conversão para a agricultura. Né? Hoje, se a gente for analisar, nós temos aí aproximadamente 70 milhões de hectares, Lucas, que poderão ser transformados em lavouras. Né? E onde que estão essas áreas? Essas áreas estão hoje em pasto da pecuária. Ou seja, a gente não vai derrubar 1 hectare de mato, né, de vegetação nativa para fazer lavoura. Nós vamos simplesmente utilizar dessas áreas de pasto degradado para convertê-las em agricultura. Hoje são as áreas com maior valorização aí nos últimos anos. Tivemos propriedades aí com valorização de 30%, 40% ao ano, né? Em 2022, que são essas que podem ser transformadas para a lavoura. Né? Eu sempre digo que hoje, aí, nesses 851 milhões de hectares que a gente tem no Brasil, nós temos 30% que são destinados ao uso agropecuário. Esses 30%, aproximadamente 21% são pastagens e aí 8% são lavouras. Então a gente tem ainda um processo de transição para avançar a área plantada no país, que vai avançar certamente sobre o que hoje está na pecuária e naturalmente fazer com que a pecuária se adapte e seja cada vez mais intensiva. Né? Então falar de o que é Aham. o melhor negócio depende daquilo que o produtor busca. Né? Mas hoje as melhores regiões são aquelas que você faz safra e safrinha e ainda encontra uma oportunidade imobiliária de compra. Né? Então, Exatamente. basicamente isso. E a valorização desse patrimônio, né, da terra em si, vai acontecer gradativamente com a estruturação, não só logística, de armazenagem, todo, né, o desenvolvimento econômico daquela região, a terra vai junto, né, porque facilita daí. Tanto Você tem um escoamento como qualidade de vida, né? Você tem um conjunto de fatores, né? Eu sempre digo, se você olhar o Mato Grosso há 40 anos atrás, tem gente que se arrependeu de ter investido, né? Muitos que se arrependeram de ter investido, de não ter deixado o capital lá ou de ter retornado, né? Ou seja, você sempre vai ter desafios a enfrentar. Né? Hoje você ainda tem isso, principalmente relativo à parte logística, que é o que você mencionou, e a própria estabilidade de produção. Quando você abre uma nova região, até a exemplo de Roraima, né? Roraima você tem ainda oportunidades de compra,
né, ou seja, a valores interessantes, precisa ter um cuidado redobrado na questão de documentação, principalmente as áreas que ainda não foram tituladas, né? Mas qual que é o grande desafio e que vai acelerar a valorização das terras? Primeiro, a adaptabilidade de culturas, você ter uma experiência já dos produtores em mecanização dos solos, em plantabilidade, ou seja, em tornar cada vez mais sólida o manejo da terra, ou seja, você aprender a trabalhar numa determinada região. Conforme isso vai acontecendo, naturalmente aqueles produtores que tinham uma certa insegurança para fazer os investimentos observam aqueles que já estão lá e que está dando certo, e isso gera uma demanda crescente dos negócios naquela região. E proporcionalmente, quando você tem mais demanda, o preço das terras vai subindo, né? Junto disso, a questão de escoamento de produção, de logística propriamente dita, para que você consiga ter um complexo que proporcione ali uma boa estrutura funcional para a tua fazenda, seja de revenda aí de insumos, que você tenha principalmente empresas ali que façam a compra desse produto, né? A questão de armazenamento, no Mato Grosso principalmente a gente ainda sofre bastante, né? Regiões novas do Mato Grosso ainda com desafios de armazenamento, né? Ou seja, todo ano batendo recordes aí de produções, inclusive Mato Grosso superou aí a Argentina, né, em produção de soja esse ano. Então, logística, adaptabilidade de culturas e um melhor entendimento de manejo das regiões, isso proporciona segurança e, sequencialmente, chegam mais investidores para uma região, né? Então,